Então, vamos continuar na leitura do livro de 1 Pedro. Então, quem trouxe Bíblia ou tem no celular, acesso, pode abrir. Em 1 Pedro 2, verso 18. Então, a gente vai ler do 18 ao 25. Como é que é? 1 Pedro 2, versículo 18. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, misericórdia. Todo mundo achou? Então tá. Então vamos, como sempre, eu vou ler e daí eu faço uma leitura no fim da leitura. Uma oração no fim da leitura. Então. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, obrigado pela tua palavra revelada, Senhor, que nós temos acesso de forma fácil, Senhor, que nós podemos saber de forma escrita, lermos e com a sabedoria que o Senhor nos dá de interpretarmos aquilo que é tua palavra, Senhor, aquilo que é tua vontade, aquilo que nós temos fé e sabemos e que nós vemos através de diversos sinais e de diversas da história, Senhor, nós conseguimos ver que esta sim, este livro, a Bíblia Sagrada é a tua palavra revelada, Senhor, para que nós pudéssemos entender a tua vontade e vivamos de acordo com ela, Senhor. E nós te agradecemos imensamente por isso, Senhor. E que esse texto, esse pequeno texto que a gente lê hoje, possa trabalhar nos nossos corações para revelar aquilo que o Senhor tem como vontade, que nós aprendamos e vivamos de acordo com aquilo que é teu, Senhor, daquilo que é do teu reino, Senhor, porque é isso que realmente importa. Te agradecemos por essa oportunidade de conhecermos essas coisas, Senhor, de conhecermos a Ti e termos momentos para refletirmos na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, para começar, eu vou ler um outro versículo, um versículo que é João 15, 13. Não, João 15, 12 e 13, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Enfim, o texto aqui de Pedro, ele fala do servo, é um conselho aos servos que tem o seu senhor. Ali no 18 ele diz: vós servos sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Senhor com S minúsculo, é o Senhor dono do servo, o homem da casa que tinha um servo. E ele está falando aos servos para se sujeitarem aos seus senhores. E tem tudo a ver com o que Jesus diz sobre amar, porque nós compreendemos com a palavra que o amor é servidão. É quando é servir o outro, é ter a vida do outro à frente da sua. Isso é o amor. O amor é mal interpretado hoje em dia. Muita gente, quando ouve a palavra amor, associa automaticamente a
romance, por exemplo, ou mais, ou associa a uma questão de passividade, que o problema não é a passividade, mas o problema é que é de aceitação. Amor é aceitar, amor é deixar, amor é aquela coisa do amor é deixar ir, mas o amor é se importar, porque o amor é servir. E o pedido de Jesus é que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, porque não há amor maior que o amor daquele que dá a vida pelos amigos. E isso tem a ver com isso que ele está dizendo, porque Pedro está sendo prático, ele está sendo didático, porque ele está escrevendo para os convertidos gentios. E ele, Pedro, é um judeu que tem muito entendimento da lei, da lei judaica, né, dos livros do Pentateuco, de Moisés, e ele quer que isso, e ele adapta as coisas para que os gentios possam entender essa lógica, porque Pedro, ele entendeu sobre a questão da lei, que nós não vivemos mais para ela, mas ele tinha como cultura a lei, por ser judeu, e ele apresenta de forma prática, de forma levítica aos gentios a que ele está escrevendo a carta. Por isso ele orienta que os servos se sujeitai-vos, até porque desde Levítico se fala da questão da escravidão, que na época que em Levítico é escrito, e Êxodo também, era comum a escravidão, e para o controle tinha muitas regras sobre a escravidão. E aqui ele adapta isso para o novo contexto e pede que os servos se sujeitem aos seus senhores, não só ao bom e humano, mas também ao mal. Ele entra num contexto que é muito a ver com o que Jesus diz em João 15, 12, 13, que ele fala do amor e ele fala do dar a vida. E esse sofrimento agradável ao Senhor é ligado com isso. Porque a questão, nós às vezes não percebemos quanto a palavra de Deus é completa e única, e como ela é sobre uma vida só, um único objetivo. Que, por exemplo, nós falamos sobre provação, e que nós seremos provados, e que nós teremos dificuldades na provação, o que é verdade. E também falamos sobre amar o próximo, e sobre dar a vida ao outro. E não percebemos o quanto isso, na verdade, tem tudo a ver. Porque a provação de verdade é você entender que, como filho de Deus, a sua vida é menor. Você importa menos que o outro. Que realmente o outro tem mais valor, a vida dele tem mais valor. Então essa servidão é inclusive ao mal, ao homem mau, que você vai colocar a vida dele acima da sua. Você vai servir até mesmo o homem que vai surrar você, até mesmo o homem que vai ofender você. A pessoa que pede pelo seu serviço e que vai fazer isso da pior forma, se sujeitai-vos com todo temor ao seu Senhor. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque é uma questão isso, essa consciência para com Deus. É muito legal isso, como a palavra ela apresenta uma lógica, ela apresenta uma ideia. Toda a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele está apresentando uma nova ideia para a nossa vida, de criar essa nova consciência de sacrifício vivo. Sacrifício vivo que é viver de amor ao outro. Porque nós queremos amar a Deus. Nós queremos amar a Deus acima de tudo. Nós queremos dizer que nós amamos a Deus. Porque isso é tão falado que nós devemos amar a Deus. O primeiro mandamento, amai o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. E Jesus diz, na verdade não tenho certeza se foi Jesus ou se foi Paulo que escreveu. Não tenho certeza aonde está escrito. Mas está escrito que como você vai dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê. E é muito real como isso é um chamado à humildade severa da servidão do amor. É um chamado a baixar a cabeça e reconhecer que o sentido agora, a lógica não é mais eu viver para mim, mas sim para o outro. Porque a gente é apresentado, e essas são as coisas mundanas de verdade. As coisas mundanas de verdade não tem a ver com as coisas específicas que nós entendemos. Ser mundano é não ir na igreja, ser mundano é beber, ser mundano é fumar.
Ser mundano é viver por essa lógica em que essa vida ainda tem algum valor. É viver por essa lógica de que nós temos que salvar a nós mesmos. Viver por essa lógica que nós temos que preservar a nós mesmos. Inclusive às custas de um outro. O que não é a lógica do reino de Deus. Por isso que a gente vai ser louco para o mundo. Por isso que isso será loucura para o mundo. Porque a gente vai viver querendo o bem do outro antes do nosso, o que é muito, muito, muito esquisito. Muito esquisito, porque a gente... Por exemplo, dinheiro, uma coisa muito comum que é bem falada. Dinheiro a gente precisa para sobreviver. Eu preciso de dinheiro para comprar minha comida, para ter uma casa, eu preciso. Mas esse dinheiro, quando ele for antes para mim, nem que seja para minha necessidade básica, ele não serve de nada. E aí vem mais loucura, porque Jesus fala no Sermão do Monte que não se inquietem por aquilo que vocês irão comer, beber ou vestir. Olhem para os pássaros no céu, olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus cuida assim dos pássaros e dos lírios, como é que não vai cuidar de vocês? E é uma lógica muito louca para o mundo, de você gastar tudo com o outro. E as pessoas dizem assim, como é que você vai sobreviver assim? Deus prova. Deus proverá, isso é fé. Isso é fé real, de viver uma lógica em que se Deus quer que eu viva, então está na mão dele de que eu viva. E não na minha mão, porque na minha mão está o dever de servir. Porque a prova disso tudo é justamente o símbolo de toda a nossa fé. O nome mais proclamado em todo o planeta, o nome mais conhecido, que a gente tanto fala, a gente tanto escuta, virou até expressão, que é Jesus Cristo. O símbolo de tudo isso e prova disso que eu estou falando é Jesus Cristo, porque a vida toda que ele viveu para o outro, ele viveu sabendo que morreria. Ele viveu sabendo que ele teria que passar pela morte de cruz injustamente para que nós pudéssemos ser amigo de Deus. Essa é a lógica de Deus. A lógica de Deus é: você é mais importante do que eu. O próprio Deus fez isso conosco. Não sendo nós mais importantes do que ele. Nós sendo criatura imperfeita, pecadora e rebelada contra Deus, Deus disse: eu dou mais valor para vocês. Eu dou mais valor para que vocês vivam eternamente do que eu possa ter toda a minha glória. Porque Deus era o único que não morre. Deus é o que não morre. Ele é o que não sangra. Ele é o que não sente dor. E ele jogou tudo isso fora para morrer, sangrar e sentir dor. Para que nós tenhamos a promessa da vida eterna. E isso o texto diz de forma prática. Eu acho muito interessante que eles são textos práticos, mas que trabalham com essa essência. Pedro, ele está sendo prático, mas trabalhando com a essência. E eu acho mais importante, porque prático a gente já ouviu muito. Quem é cristão, quem é crente, vai na igreja evangélica ou católico, já ouviu muito do que tem que fazer, o que não tem que. Mas eu acho que a gente tem que entender a essência. Tem que entender o que a gente é. E quem é esse Deus que tanto dizem sobre? Quem é esse Deus? O que ele fez? E quando a gente compreende, morre tudo. E a gente se faz servo. Porque a gente quer as coisas, a gente tem desejos, a gente precisa coisas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele está dizendo com isso? Que tudo que você vai querer, você vai ter, tudo que não vai te faltar dinheiro, carro, mulher. Não, ele está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é meu pastor. Portanto, eu já tenho tudo o que eu preciso. E isso é literalmente. Literalmente, eu tenho tudo o que eu preciso. Não me falta absolutamente nada.
Se eu estou nessa terra, eu vou viver tudo de acordo com essa palavra. Eu vou viver tudo fazendo as coisas de acordo com essa palavra. Se o meu Deus diz para eu fazer as coisas com excelência, farei as coisas com excelência. Porque eu quero agradar Ele, cujo já é o meu Deus suficiente para mim. Paulo ora para Deus livrar ele da prisão e do sofrimento. E Deus responde a Paulo: minha graça te basta. Eu não vou tirar você. Eu não vou tirar você do sofrimento, da dor. Porque você já tem o meu amor de graça. E eu não estou dizendo que coisas boas não vão acontecer. Vão acontecer. Mas eu não vou parar aqui para dizer assim: Deus está aqui para resolver seus problemas. Está aqui para tirar tudo de ruim da sua vida. Não. Deus está aqui para dizer: está ruim a sua vida? Mas cara, eu tô aqui. E eu sou perfeito. É isso que Deus diz. Eu já dei para vocês de graça o que é eterno e perfeito. Isso resolve o problema. Se tem dor na minha vida, não dói. Porque eu já tenho o que é eterno e perfeito de graça. E por isso eu vou servir. Então, essa é a lógica do reino de Deus. Lógica de servidão. Lógica de humildade, de redução, que é a contramão do mundo. Essa é a tal contramão do mundo. A contramão do mundo não é te convidarem para balada e você dizer: não, hoje eu tenho culto. A contramão do mundo é te darem tapa na cara e você dizer: ok. Contramão do mundo é pedirem, te sugarem de você pelos seus favores. Você fazer. Porque a sua vida é menos valiosa. E essa vida menos valiosa foi comprada ao custo do sangue de Deus. Então, sim, nós somos filhos dele, comprados pelo mais alto preço. Então, se o Deus poderoso se reduz a servo para comprar a mim, então eu, falho, vou fazer isso. Vou viver de servo. Porque é isso que agrada o Deus que já me deu tudo o que eu preciso, de graça. Essa é a lógica. A lógica não se trata de levantar mão, não se trata de cantar música, não se trata de vir aqui nos cristocêntricos. Se trata de viver cada segundo como servo, como humilde, como rebaixado. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Então eu não vou atrás de conseguir o que eu quero. Eu vou atrás de dar para os outros o que eles me pedirem. Isso de acordo com o discernimento que nós temos da palavra. E o óbvio precisa ser dito, né? Dizem. Claro que a gente não vai colocar as duas coisas em choque. Se a servidão for, se servir alguém estiver exigindo algo que contradiz a palavra, é óbvio que não é para fazer. Porque é justamente pela palavra que nós estamos servindo. Então não tem sentido nenhum contradizer a palavra pela servidão. Mas é óbvio. Enfim, o fato é, nós vivemos servos. Nós nem que nos doa, porque eu não preciso, é tão repetitivo porque é necessário, porque a gente tem que entender que no dia a dia vão pisar na gente, vão cuspir na gente e a gente vai achar ruim, mas é calar a boca e fazer o que tem que ser feito e da melhor forma possível. É o professor, um exemplo bem específico que nossa turma viveu. O professor mandar a gente descer na chuva lá pra RN e a gente descer de boca calada, porque eu não preciso ficar me levantando contra o outro dizendo: não, mas você tá errado, isso é injusto, não importa. Injustiça foi Cristo pregado na cruz. Isso foi injustiça. É o sangue de Deus derramado por um pecador como eu. Isso é injustiça. O resto eu vou fazer tudo com a cabeça baixa, porque eu sou filho de Deus que já tem tudo o que precisa. Eu não vou botar as minhas vontades acima de nada. Eu não vou, porque eu não quero, porque eu já tenho tudo o que preciso.
E eu faço tudo de amor aos outros, porque esse é o mandamento do meu Senhor. Amai os outros como eu vos amei. Amai os outros mais que a própria vida. Isso não é mais que a própria morte. Não fiquem esperando alguém botar a arma na cabeça de vocês e dizer assim, não, mata eu então. Vivam a vida pelos outros. Botem as suas vidas abaixo da vida dos outros. Tudo que vocês têm que fazer é pelo bem dos outros, porque isso é do agrado do Senhor. Do Senhor que morre por nós. Isso é o amor. Falam de amor por aí, é canto pra lá, canto pra cá falando do amor. A gente precisa amar. Amar é abaixar a cabeça e servir. Calar. Isso é amor. E é isso que Jesus fala. Do ateu ao evangélico, parece que não entendem. Que o que Jesus está pedindo é pra gente servir. É pra gente viver a vida amando o outro. Porque isso aqui não tem mais sentido para mim. Não sou mais eu quem vivo. Se eu quero dinheiro, se eu quero, sei lá, não importa. Se eu tenho um monte de sonhos e eu quero todos eles, não importa porque não sou eu quem vivo. Cristo que vive em mim e Cristo é servo. Então se vocês querem dizer que são filhos de Deus e que é Cristo que vive em vocês, é sendo servo. É sendo servo que se pode dizer essas coisas. Não mintam. Não mintam. Não digam que são de Deus sem serem servos, sem baixarem a cabeça para servir e amar de todo o coração, a mais que a própria vida. Dar a vida pelos amigos. Esse é o pedido de Jesus. Enquanto eu não estiver disposto a fazer isso, então eu não posso dizer que eu sigo Jesus Cristo. Eu não posso. Esse é o mandamento. Essa é a verdade. A gente vive isso. Porque já foi tudo pago. Eu não faço isso para ir para o céu, porque eu preciso fazer isso para ir para o céu, ou porque se eu não fizer eu vou perder a bênção. Se eu não fizer, vai começar a acontecer coisa ruim na minha vida. 7 anos de azar se não curtir esse vídeo e compartilhar para 10 pessoas. Isso é loucura! Loucura! Eu já tenho tudo de graça. Eu já tenho tudo de graça. Tenho o perfeito e eterno e o imperfeito que morre. Eu vou viver para o quê? Por perfeito e eterno. Loucura de verdade mesmo é achar que tem que se importar em viver essa vida aqui da melhor forma. A gente acha que a gente tem que viver aqui da melhor forma. Viver aqui da melhor forma é não estar aí para como viver aqui da melhor forma. A melhor forma de se viver essa vida é esmagar a si mesmo e as minhas vontades de como é bom viver e viver para Cristo. E a vontade dele é de servidão ao outro. O outro é mais importante que eu. Sempre. O Senhor bom e humano e também o Senhor mau. Nem que eu sofra, não me importa, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Já tenho tudo que eu preciso. Sejamos servos. Sejamos servos, seguidores desse Jesus que a gente tanto fala. Não caiamos na religião, na lei, em ritos, em qualquer coisa, em superstições. Não caiamos nessa, mas sim caiamos na graça. Na graça que me torna servo. Porque é isso que vale. Isso que vale de verdade. Porque a gente cria um monte de lógicas para agradar. A gente não pode, a gente tem que cuidar o que fala, porque se eu falar acontece. A gente tem que cuidar o que pensa, a gente tem que cuidar o que faz. Mas de verdade mesmo, você tem que cuidar o que é. Se você quer agradar a Deus, para de se preocupar com como fazer as coisas darem certo. E se preocupa em ser servo. Em ser servo. Porque isso é o que Cristo foi. O mais humano dos humanos foi Deus, revelado na carne do Emanuel, Deus conosco.
É aquele jeito que a gente tem que ser. Servo. Que vai pra cruz. Sem merecer nada. O pior é que a gente merece. Amém?